aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Navilus na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Dessa vez não vou me delongar muito, até porque o assunto é delicado, né? É a respeito do Dimitri Payet e a Larissa Ferrari, advogada. Um assunto que eu não gostaria de estar trazendo no canal, mas porém é necessário. Não para poder estar ganhando visualizações, nada disso não. É mais por poder trocar uma ideia com a galera mesmo a respeito do que está acontecendo com ele. É muito triste, muito complicado. Não estou aqui para julgar o jogador, nem julgar a advogada. Isso aí eu deixo para os órgãos competentes para poder estar fazendo isso. Eu venho aqui mais para poder dar uma alerta, para dizer para a galera que, cara, não adianta você ser rico, ser milionário, não adianta você ser branco, pobre, ruivo. Nada disso interessa quando o problema bate à tua porta. Até porque se você não tem uma assertividade na tua vida, é isso que acontece. Você vê um rapaz novo, milionário, jogador de futebol, famoso, habilidoso, porém hoje na porta dele está batendo aí um problema gigantesco que com certeza está tirando a paz de espírito dele. E isso está refletindo dentro de campo, até porque o Payet não está conseguindo jogar. Você percebe que dentro de campo ele está tomando decisões totalmente erradas. Se ele tem que driblar, ele toca. Se ele tem que tocar, ele dribla. E muitas das vezes quando toca, toca errado. E isso pode ter certeza que está refletindo dentro de campo, até porque um problema dessa magnitude complica muito a vida da gente e o nosso psicológico vai embora. Se o que a advogada está alegando, né, nos seus boletins de ocorrências é verdade, eu não sei. Isso vai caber à justiça poder estar fazendo essa diligência, essas investigações para saber se realmente o Dimitri Payet é culpado dessas acusações. Sabemos que nós moramos no Brasil e que esse tipo de acusação não dá cadeia. Entendeu? Ah, ele é milionário, ele é rico, ele é jogador, ele é famoso, não vai dar em nada para ele. O que pode acontecer muitas das vezes com ele é pagar uma indenização para ela aí de 100 mil, 150 mil, que também sai na urina dele. Porém, o que eu quero dizer para vocês a respeito é o seguinte, de que adianta hoje ele ser rico, ser jogador, ser famoso e ter hoje um escândalo com o nome dele nessa proporção. Com certeza isso já chegou na França, já chegou na família dele, com certeza a mídia deve estar batendo nele muito lá na França lá. A família dele que não tem culpa, que não tem nada a ver, está sofrendo com isso. Ele tem filhos, com certeza a esposa deve estar sofrendo muito, muito envergonhada com a situação desse tipo. Realmente, só pelo fato dele ter se envolvido com uma mulher casada aqui e ele ser casado, isso para mim já me enoja, até porque a esposa dele não tem nada a ver com isso e realmente é uma das vítimas nessa situação. Assim como o esposo também da advogada que se torna um vítima. Por um homem, então, piorou. A gente sabe que é muito vergonhoso para nós homens, né, termos esse tipo de situação ventilada com o nosso nome. Mas então, galera, o que eu quero deixar para vocês aí é essa reflexão a respeito da nossa vida. Vamos ser assertivos com as nossas vidas. Vamos procurar fazer o correto para nós mesmos, para que nós não venhamos passar por problemas como esse, como o Dimitri Payet está passando. Eu sei que ele só está passando por esse problema porque ele é famoso, então a mídia está batendo nele. Mas muitas das vezes isso acontece no nosso bairro, na nossa rua, um escândalo na nossa porta, né? Ah, você teve um caso com fulana, você teve um caso com fulano, porque muitas das vezes não pensou. Muitas das vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. E o Dimitri Payet está aprendendo isso aí na pele. Às vezes era melhor ele ter ficado só, do que buscar uma má companhia. E eu digo isso também para a Larissa, advogada. Era mais fácil ela ter ficado só do que ter buscado a má companhia. Quem está certo nessa história, eu não sei, mas eu sei que os dois estão errados de terem se envolvido, apesar de serem casados. Era mais fácil ter ido para casa conversar com seu cônjuge para tentar resolver essa situação da melhor forma possível e não buscar a maneira mais fácil, o caminho mais fácil da traição. Então, galera, é isso. Assiste o conteúdo aí e saudações vascaínas. Valeu. Saudações vascaínas. Alice na área. Vamos começar, então, torcedor. O jogador Dimitri Payet, do Vasco, é investigado pela polícia por violência contra a advogada Larissa Ferrari, afirma que manteve um relacionamento com o atleta e que sofreu agressões sexual, física e psicológica.
Meia francês deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias. Por redação do G1, Rio de Janeiro. O meia Payet, do Vasco da Gama, foi acusado por uma advogada catarinense de violência física, moral, psicológica e sexual. Larissa Natália Ferrari, de 28 anos, afirmou ao G1 que teve um relacionamento extraconjugal de setembro de 2024 a março deste ano com o atleta, que é casado há 18 anos com uma francesa e tem 4 filhos. Segundo ela, as violências começaram após crises de ciúmes dele. Os registros de ocorrência foram feitos nas polícias civil do Rio e do Paraná, onde pediu uma medida protetiva. O G1 teve acesso aos registros de ocorrência da Polícia Civil do Paraná e da Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAM, de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Payet deve ser ouvido nos próximos dias. O G1 entrou em contato com o agente do jogador para falar sobre as denúncias, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. O Vasco disse que, por hora, não vai comentar o caso. Nos depoimentos, a advogada disse que foi agredida por Dimitri Payet, deixando marcas em seu corpo, e sofreu violência física, moral, psicológica e sexual. Ainda de acordo com os documentos, os ataques aconteceram entre os dias 25 de janeiro e 6 de fevereiro. Ao G1, Larissa afirmou que foi vítima de humilhações e teria sido atacada toda vez que o Payet sentia ciúmes dela. Ela também enviou fotos em que aparecem hematomas, que, segundo ela, são marcas das violências de Payer. Os primeiros sinais das agressões foram em dezembro. Eu pedi 2 ingressos para Vasco, X Atlético MG, um para mim e um para minha amiga. E a minha amiga postou uma foto dessa cortesia sem aparecer o nome dele e publicou no Instagram. E ele ficou muito bravo comigo. Foi a primeira vez que ele me ofendeu bastante, usou pressão psicológica comigo e foi a primeira vez que a gente discutiu, contou Larissa. A advogada relata que a atitude do jogador, então, mudou. A partir desse dia, ele começou a comentar sobre palavras de punição, porque eu tinha decepcionado ele. Eu comecei a me sentir violada emocionalmente, porque ele já começou a fazer essa pressão comigo. Na relação sexual, ele passou a me bater, pisar no meu rosto, no meu corpo. Eu ficava receosa de falar algo, porque eu sabia que aquilo era uma punição por eu ter errado, e se eu não aceitasse a punição, eu poderia perder ele. Então, eu acabava aceitando. De acordo com o boletim de ocorrência, a advogada disse que Payer fazia chantagem emocional para ganhar vantagem sexual. Larissa diz sofrer de transtorno de personalidade borderline, caracterizado por flutuações bruscas de humor e hipersensibilidade nas relações pessoais. Ela afirma que o jogador sabia da condição e se aproveitou disso. Dimitri sabia da minha paixão e de problemas psicológicos, usando isso contra mim. Dimitri me convenceu a colocar minha cabeça no lixo, no vaso sanitário, me fez tomar minha própria urina e outras bizarrices sexuais. A Polícia Civil do Paraná confirmou que houve um registro de ocorrência na cidade de União da Vitória. Segundo a corporação, no dia 3 de abril, a Delegacia de União da Vitória encaminhou o caso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Torcedora do Vasco desde a infância, Larissa contou ao G1 que os primeiros contatos com o jogador aconteceram por meio do Instagram. Payer pediu seu WhatsApp e depois passaram a ter encontros pessoalmente. Ela destacou que precisou deixar o Rio de Janeiro e, atualmente, faz acompanhamento com psicólogos e psiquiatras, além de tomar remédios controlados para se tratar do trauma que sofreu. E que seu objetivo ao falar sobre essa história é ajudar mulheres que estejam em situações semelhantes.